Ô senhor dono da casa, nós viemos aqui lhe ver, viemos lhe perguntar como passa a voz me ser. Ô senhor dono da casa, nós viemos aqui lhe ver, viemos lhe perguntar como passa a voz me ser. Ô, mas senhor dono da casa, nós viemos aqui lhe ver, viemos lhe perguntar como passa a voz me ser. Ô senhor dono da casa, nós viemos aqui lhe ver. Boa noite a todos e todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todos vocês que já estão chegando, por essa oportunidade, por esse espaço de podermos compartilhar um tema tão importante, né, neste momento. Boa noite. Para nós, do Movimento Meninas Crespas, é muito importante estarmos aqui na universidade, né? Como foi falado anteriormente, esse é um movimento que ele vem da periferia, né? E para quem conhece a Restinga sabe que é um bairro majoritariamente negro, né? Violento, onde as mulheres têm uma trajetória, né, histórica de serem lutadoras, né? Então esse movimento ele surgiu em 2015 numa escola onde uma menina sofria racismo por conta do cabelo dela. E a professora Pérola, que é a idealizadora do projeto, que infelizmente hoje não pôde estar conosco, ela se viu tocada, né, a fazer alguma coisa em relação a essas meninas e resgatar um pouco também dela, né, do papel dela enquanto mulher negra numa sociedade, professora, e o que ela poderia fazer. E aí, então, o projeto iniciou na escola, numa escola da Restinga, na Mário Quintana, que também é um território bem violento, né, que vive violência armada, mas que sobrevive e se mantém até hoje resistindo. E aí, ao longo desses anos, o projeto foi ganhando corpo, foi ganhando espaços, foi expandindo, e hoje a gente é um movimento praticamente independente, né? A gente consegue fazer nossas coisas pelos nossos custos, né? Pelas mães, que hoje temos 2 mães aqui participando. O ano passado entraram mais mães para a coordenação, eu sou uma delas, né? Também sou enfermeira, tenho uma colega minha que é enfermeira, então para nossas filhas e para o nosso filho, né, que é o menino Crespo, também é importante eles saberem que aqui é um espaço de formação, né, e que eles têm que ocupar esse espaço. Então eu vou chamar as meninas e depois a gente pode conversar um pouquinho. Ô, boa noite pra quem é de boa noite. Ô, bom dia pra quem é de bom dia. A bênção, meu papai, a bênção. Maculele é o rei da valentia. Ô boa noite pra quem é de boa noite. Ô bom dia pra quem é de bom dia. A bênção, meu papai, a bênção. Maculele é o rei da valentia. Oi, mas boa noite pra quem é de boa noite. Ô, bom dia pra quem é de bom dia. A bênção, meu papai, a bênção. Maculele é o rei da valentia. Ô boa noite pra quem é de boa noite. Ô bom dia pra quem é de bom dia. A bênção, meu papai, a bênção. Maculele é o rei da valentia. Ô, boa noite pra quem é de boa noite. Bom, então eu vou convidar José Carlos, né, parceiro, para fazer essa fala. O professor José Carlos, ele é professor no programa de pós-graduação em Sociologia, aqui da universidade, e também no desenvolvimento rural. Acho que muitos de vocês já o conhecem, ou pelo menos já ouviram falar, ou se não ouviram falar pessoalmente, terão essa oportunidade. Ele tem trabalhado com temas sociologia das elites e relações interétnicas, né? Então acho que acho que dispensa demais comentários. Vou deixar para que ele possa conduzir essa fala e depois que a gente possa dialogar com ele. Boa noite a todos. Eu fui convidado para falar sobre racismo estrutural.
Então, eu espero não me alongar muito e vou lançar algumas provocações. Espero depois que a gente possa estabelecer um diálogo em que eu possa fazer um esforço maior de sustentar essas alegações. Por que a gente fala em racismo estrutural? Eu penso que a gente pode dividir o fenômeno do racismo em 3 dimensões, né? Tem uma dimensão, digamos, mais visível, mais fácil de combater, que é a dimensão ideológica do fenômeno, que a gente encontra nos livros didáticos, nos jornais, hoje está muito presente nas redes sociais, manifestações de discursos racistas, em que os valores de supremacia da raça branca são evidenciados claramente. Aí é relativamente mais fácil de combater, por isso esse racismo nos meios impressos não está mais tão visível. As pessoas podem ser acusadas, se pode discutir o caráter do material didático. Então, embora continue presente, ele continua presente de uma forma mais camuflada. Por exemplo, recentemente peguei o livrinho, meu filhinho de 7 anos pegou da biblioteca da escola, e tinha lá uma historinha simpática de uns 5, 6 gorilas que se esconderam no armário de uma senhora, e veio um general e persegue os gorilas. Os gorilas eram guineus. Supõe que tenham vindo da Guiné. Obviamente, tem uma mensagem implícita, racista, sexista. Os gorilas não estavam em outro lugar que não fosse no guarda-roupas da senhora. Mas o final da história é simpático. Gorilas e o general e os demais golfistas, jogadores de golfe, acabaram se dando bem. E por aí se tem justamente o caráter, a dimensão ideológica de uma mensagem, que é o fato de que ela se camufla ao mesmo tempo que se renega enquanto mensagem de supremacia racial, de destilamento de preconceito. Então, esse racismo ideológico, hoje ele precisa se esconder. Mesmo nas redes sociais, onde aparece de uma forma mais visível, está visível justamente porque os autores das mensagens podem se esconder. Então, as pessoas se envergonham de se afirmar, ou têm medo de se afirmar como racista, se escondem. E o racismo ideológico, ele é mais difícil de esconder, a não ser na rede. Tem uma outra dimensão do racismo, também, digamos, passível de ser denunciado, combatido de uma forma mais rápida, que é o racismo das práticas, dos comportamentos cotidianos. Esse racismo, ele prepassa o cotidiano. Nós vemos justamente em sociedades modernas, onde depois do fenômeno do nazismo, as pessoas aprenderam, incorporaram uma certa moral antirracista, pelo menos a maior parte delas, né? Então, as pessoas não se dizem racistas, mas reconhecem o racismo. Então, vivemos esse tipo de paradoxo. Esse paradoxo se relaciona, em primeiro lugar, ao fato de que o racismo tem dimensões automatizadas. Se relaciona ao fato de que as pessoas podem ser racistas sem se darem conta de que elas são racistas. De que o racismo tem dimensões naturalizadas. Então, eu gostaria, num primeiro momento, então, aqui, de estabelecer uma primeira provocação, que é a da distinção entre racialismo e racismo. As pessoas podem ser racialistas sem serem racistas. E as pessoas podem ser racistas sem serem racialistas. Significa dizer o quê? Significa que alguém que faz uma leitura de mundo, de algumas dimensões da realidade social, e sustenta que existe uma dimensão de raça que explica fenômenos sociais, essa pessoa não é necessariamente racista. Ela é racialista, no sentido de que assume uma teoria em que raça é uma categoria importante. Por exemplo, pessoas do movimento negro podem ser racialistas sem serem racistas. Não está em jogo para elas uma supremacia racial, mas elas explicam o mundo através de categorias raciais.
E, com frequência, nós encontramos no Brasil, com frequência, pessoas que não são racialistas, não gostam de ouvir falar de raça, têm horror a que se fale de raça, reagem de forma extremamente negativa à possibilidade de que raça, e dizem que têm amigos negros, etc. Mas elas podem ser racistas no cotidiano, sem que sejam racialistas. Não acham que a categoria raça seja importante para explicar o social. Por isso, geralmente, tem horror à política de cotas, a políticas afirmativas. Mas o racismo passa em suas práticas de forma naturalizada, porque ela naturalmente acha que está dado para ela que determinados lugares, determinadas posições, determinados espaços, determinadas formas de comportamento são de negros, outras são de brancos. Está naturalizado. Está tão naturalizado que a pessoa reage automaticamente de modo a colocar as coisas nos seus devidos lugares, sem perceber que esses devidos lugares são lugares racializados. Então, no cotidiano, por exemplo, quando professores das escolas primárias distribuem suas expectativas entre crianças brancas e negras logo no início, essa pessoa, de uma forma naturalizada, sem se dar conta, em larga medida de forma inconsciente, tem uma predisposição que distribui expectativas sobre os alunos, que são expectativas racistas. Espera de alunos brancos o que não espera de alunos negros. Distribui carinho, afago, de forma diferenciada. A criança negra precisa menos do que a criança branca, etc. Ou até, propriamente, as disposições estéticas podem ser disposições racistas. Então, o que eu gostaria de dizer, então, em primeiro lugar, é que, ou em segundo, é que o racismo comportamental, o racismo das práticas, ele é difícil de combater porque as pessoas naturalizam uma série de esquemas de reação, de comportamento, acham que elas são naturais. Isso acontece também comigo no plano das relações de gênero. Tenho horror ao machismo do ponto de vista teórico, discursivo. Mas nas minhas práticas cotidianas, volta e meia, alguém precisa me chamar a atenção para o fato de que não é natural. Algumas coisas que, se eu tomasse consciência, eu não faria, mas que passam batidas por mim porque foram inculcadas ao longo de 30, 40 anos de predisposições machistas. Então, não basta ter um discurso antirracialista, assim como não basta ter um discurso antimachista, ou antimisógino. É necessário, portanto, algo mais. E esse algo mais tem a ver com o quê? Tem a ver com a outra dimensão do fenômeno racial, que é justamente a dimensão que me convidaram para falar, que é a dimensão estrutural do racismo. Essa dimensão estrutural do racismo, ela é a menos visível. Portanto, a mais difícil de combater. Ela está incorporada nas instituições, no modo como as instituições funcionam. Elas se tornam visíveis através das estatísticas. Então, basta que a gente olhe para alguns dados estatísticos muito rápidos, não quero amassar-vos com isso, mas se a gente tem, na instituição carcerária, por exemplo, 60% da população carcerária desse país é negra. Não é porque negros cometem mais crimes do que brancos, é porque negros são mais presos do que brancos. E por que são mais presos do que brancos? Porque a instituição judiciária, a instituição policial, funciona de modo racista. E para funcionar de modo racista, as pessoas não precisam ter teorias racialistas. Elas podem ter horror à categoria de raça, podem ter amigos negros para exibir, mas serem racistas nas suas práticas cotidianas enquanto policiais. O que explica também o fato da gente ter uma situação hoje alarmante, denunciada a nível internacional, de genocídio da juventude negra. Esse é um país que mata sistematicamente jovens negros, travestis negros, mulheres negras, numa quantidade incisivamente superior à dos contingentes brancos dessa população.
Então, é nesse ponto que eu gostaria de dizer-vos que, para a gente se aperceber, se apoderar das dimensões ocultas do nosso presente, que são justamente as dimensões estruturais, nós precisamos fazer uma genealogia do nosso presente. Quais são as correlações de forças que nos levaram a nos situarmos no presente, da forma como nos situamos, e a ter dimensões importantes do nosso presente sobre os quais nós não pensamos, mas que nos faz agir. Então é necessário ir ao passado. E se a gente vai ao passado, muito rapidamente, ao passado dessa nação, no processo de se constituir enquanto nação moderna, nós nos damos conta de que, com o fim da escravatura, com o processo da abolição, eclodiu nesse país um problema nacional, intelectual fundamental, que era uma nação que se pensava enquanto uma nação de uma elite essencialmente branca e de um grande contingente de escravos negros, e que precisou se repensar enquanto uma nação em que a maior parte da população era não branca, a minoria era branca, e o conceito de civilização estava estritamente articulado à ideia de brancura, a ideia de ter civilização é igual a ter uma população branca, a ter costumes brancos, a ter valores civilizacionais brancos. Então, esse foi um problema intelectual terrível para um conjunto enfrentado por um conjunto de intelectuais no fim do século XIX e início do século XX. Euclides da Cunha, Nina Rodrigues, uma série de outros enfrentaram esse problema, pensando na possibilidade de constituição de uma nação homogênea racialmente, porque se constituir como nação é se imaginar sob uma homogeneidade racial. Então, era necessário banir o elemento da negridão dessa nação. Então, essa é a história incorporada. Então, o racismo estrutural funciona sob o esquecimento, a amnésia da dimensão de projeto formulada no século XIX e no início do século XX, e que as pessoas não precisaram reproduzir mais, para que as instituições continuassem funcionando segundo um projeto. Então, o que eu gostaria de vos provocar, vos dizer, é que nós vivemos numa sociedade que herdou como projeto uma guerra de raças. Era necessário banir a dimensão negra dessa nação, eliminá-la para produzir uma nação. Esse é um projeto incorporado de múltiplas formas por formulações importantes intelectuais dessa nação. Até a ideia de branqueamento via mestiçagem, ou de uma mestiçagem hegemônica, em que os valores hegemônicos eram brancos, na formulação de Gilberto Freire, o que estava em jogo era eliminar a dimensão negra dessa nação, da maior parte das pessoas desse país. Então, a minha provocação basicamente é essa: nós somos herdeiros de uma guerra racial. E essa guerra racial conforma o nosso cotidiano, conforma as mortandades significativas das grandes capitais negras, conforma a forma como lideranças quilombolas hoje são mortas em números extremamente significativos, maiores hoje do que lideranças do MST. Portanto, conforma uma nação em que matar negro é relativo, a carne negra é barata, matar negro é relativamente barata, conforme a forma como Marielle foi assassinada. Né? Então, nós somos herdeiros de uma guerra racial, nós não a desejamos. Nós não precisamos dela, mas nós a herdamos, nós somos herdeiros. E nós somos mais, nós somos prisioneiros da herança. Então, o que está em jogo para nós, isso que eu gostaria de colocar um pouco sobre esse termo Foucaultiano, esse palavrão, que é a ideia de que o que me passa o processo de reconstituir a história da nação brasileira é o enunciado fundamental de que nós herdamos uma guerra, que ela prepassa o nosso cotidiano, que ela está presente nas nossas estatísticas, que ela se conforma como isso, como um racismo estrutural, que faz com que o nosso cotidiano seja um cotidiano de embate, de hostilidade, onde a dimensão racial está o tempo todo presente de forma diferente para brancos e negros. Para negros,
Raça é uma onipresença. É difícil estar no cotidiano de uma sociedade brasileira sem que as pessoas negras sintam raça o tempo inteiro. Elas podem denegar essa presença de múltiplas formas, mas elas sentem a presença de raça caindo sobre seus corpos. Por mais que elas queiram não se pensar em termos raciais, o racismo recai sobre elas dessa forma. Aí, aproveito para dar os meus parabéns para as meninas e meninos crespos, que fazem justamente isso, né? Expõem o fato de que o cotidiano é prepassado por isso, quando as pessoas dizem, quando elas não dizem, quando elas olham para o cabelo da criança negra e pensam, sentem aquele cabelo como um cabelo ruim, que esteja naturalizado a ideia de que determinadas formas de cabelo sejam ruins. Então, é a isso que o corpo negro, que a subjetividade negra precisa reagir o tempo inteiro. A esse processo de desqualificação corporal constante. Então, essa só pode ser uma sociedade de guerra, uma sociedade de hostilidade cotidiana. Nós vivemos nisso. Então, é sob essa urgência que eu gostaria de colocar a minha fala e o meu apelo. Nós precisamos nos desembaraçarmos de uma herança, nos livrarmos de uma maldição, a guerra de raças. Essa nação só se pensou como nação mestiça sob a premissa de que a dimensão de negritude desse país poderia ser banida, que o sangue negro, pensado tanto do ponto de vista biológico quanto do ponto de vista culturalista, enquanto traços comportamentais negros, poderia ser limpo. Eu tenho uma orientanda hoje, está estudando como a Marinha incorporou dimensões do discurso eugenista e destilou ao longo de boas décadas do início do século XX, junto à população pesqueira, num processo e com um conjunto de manuais extremamente minuciosos sobre como aquelas pessoas que são não brancas poderiam se livrar, poderiam se tornar civilizadas, se livrando de comportamentos não brancos. Esse é um projeto de nação. Esse é um projeto de nação que está incorporado em múltiplas dimensões da realidade brasileira, inclusive nas nossas epistemes. Eu faço parte de um curso que se pretende, o curso de Sociologia, que se pretende altamente reflexivo, onde as pessoas pesquisam os outros, porque precisam, em primeiro lugar, se pensar de que lugar social eles estão falando. E nós conseguimos, no nosso curso, ter currículos em que 70%, 80%, 90% das referências intelectuais são francesas, britânicas, inglesas, anglo-saxônicas, com a maior naturalidade. Num país onde temos importantes intelectuais negros, como Abdias Nascimento, Guerreiros Ramos, Beatriz Nascimento, Leila Gonzalez, esses intelectuais passam absolutamente batidos, pesquisaram sobre a realidade brasileira. Nós pegamos esquemas analíticos bourdianos da França para modelar e tornar plausível de ler a realidade brasileira e descartamos a possibilidade de utilizar pesquisadores que pesquisaram a realidade brasileira e colocaram ao de cima a dimensão estrutural do racismo. Por isso, essa dimensão é tanto mais invisível. Então, o que eu gostaria de dizer, para não alongar demais, é então que o racismo estrutural ele se explicita por duas dimensões, pelo menos. Por uma genealogia do nosso presente, que faz uso das dimensões históricas para dar conta das dimensões impensadas desse nosso presente, que nos faz agir e reproduzir o racismo no cotidiano, sem que sejamos racistas. Isso que a gente precisa se dar conta. Para que nos desembaracemos dessa herança maldita, que é a guerra de raça, nós precisamos nos darmos conta que não basta que nós não sejamos racialistas, que não basta que nós tenhamos horror ao racismo, para que deixemos de ser racistas.
porque o racismo está entranhado nas nossas instituições, está entranhado em nossos dispositivos de subjetivação, que fazem com que, com naturalidade, estejamos dispostos a reagir de forma racista, a colocar as coisas no seu lugar, a ordenar o mundo de uma forma racista. É dessa forma, então, que o racismo estrutural se articula com o racismo comportamental. Por que as estatísticas da desigualdade racial escancaram de uma forma tão visível que essa sociedade é uma sociedade racista, ao mesmo tempo que as pessoas o tempo todo se negam? Uma boa parte delas, hoje as pessoas estão mais desenvergonhadas na internet, pelo menos, se assumindo como racista, mas a maior parte das pessoas se nega enquanto racista, mas essa nação consegue ter uma estatística tão estarrecedora de genocídio racial. Então, isso tem a ver com o fato disso, de que o racismo passa pelo comportamento de pessoas que não querem, não se assumem, não se sentem enquanto racistas. É assim que se reproduz o racismo estrutural. Então, eu queria ir para a parte final da minha fala, e justamente tentar enfrentar a questão do como se desembaraçar da herança maldita da guerra de raça. Em primeiro lugar, o racismo ele foi estruturado ao longo de séculos de formação da sociedade brasileira, da escravidão e da pós-escravidão. Portanto, o racismo se fez incorporar, se faz corpo. Nossos corpos são racializados desde a tenra infância. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, livrar os nossos corpos de raça. Quando surgiu o embate a propósito de política de cotas, um bando de intelectuais antropólogos brasileiros reagiu à política afirmativa dizendo, olha, embora essa sociedade seja estruturalmente racista, o mito da democracia racial e o mito da mestiçagem se configuram como patrimônios importantes da nação brasileira. Se é necessário combater o racismo, é importante que se tenha aspirações antirracistas. E o mito da mestiçagem e da democracia racial se configuram como patrimônios antirracistas. Então, não dá para se desembaraçar disso. E começar a falar de raça, a classificar as pessoas que entram nas universidades, vai desmantelar esse patrimônio importante. Então, as pessoas colocavam ênfase na ideia da mestiçagem da sociedade brasileira. Não? E a reação do movimento negro, em larga medida, foi, muito antes das políticas afirmativas, uma denúncia do mito da mestiçagem, dizendo, olha, a mestiçagem só tem servido para desarticular a comunidade negra, uma sociedade profundamente injusta do ponto de vista racial. As pessoas estão sendo impedidas de se organizarem enquanto coletivos para combater o racismo, na medida em que se diz que elas não, na verdade, não existem enquanto coletivo, porque a sociedade é mestiça. Só que no cotidiano, as práticas, esses comportamentos racistas reproduzem sistematicamente as estruturas racistas dessa sociedade. Então se tem esse paradoxo pelo qual a ideologia da mestiçagem deve ser rejeitada. Eu tenho pensado que talvez a gente pudesse dar uma outra resposta a essa reivindicação da mestiçagem enquanto patrimônio. Eu gostaria de dizer que sim, que é necessário que a sociedade brasileira seja uma sociedade mestiça, que ela precisa ser mais mestiça, que a mestiçagem é fundamental. Mas qual mestiçagem? Eu gostaria de dizer que a gente precisa se livrar da ideologia da mestiçagem biológica, fortemente calcada no patriarcalismo, na figura do macho branco que engravida mulheres negras e que tem filhos mestiços, e a mestiçagem pensada do ponto de vista biológico, ela não tem acrescentado nada. Uma sociedade onde, quando a gente olha os espaços cimeiros da sociedade brasileira, anotem só, basicamente, estatísticas como
Nos conselhos de administração das 500 empresas de maior faturamento do Brasil, 5% das pessoas, apenas 5% das pessoas são negras. É ali que eu queria ter mestiçagem. Eu queria ter 50% de pessoas negras e brancas se mestiçando naquele espaço. Não mestiçagem biológica, mestiçagem assim, de adultos juntos, convivendo, não? Se misturando. Entre os quadros executivos, apenas 4,7% são negros. Na gerência de empresas, apenas 6,3% dos trabalhadores são negros. Tem nenhuma mestiçagem lá em cima. Eu quero mestiçagem lá em cima. Quero uma sociedade brasileira mais mestiça. Enfim, o que está em jogo, basicamente, para a gente desembaraçar da maldição da guerra de raças, para a gente ter, de fato, aquelas pessoas têm hoje ojeriza, horror à categoria raça, a ideia de se pensar em raça, esse mimimi de raça, eu gostaria de apoiá-las, né? No sentido de que a gente precisa se livrar de raça, desracializar a sociedade brasileira. Como é que a gente desracializa a sociedade brasileira? Embaralhando as cartas. O que a ideologia do branqueamento fez nessa sociedade brasileira foi um desembaralhamento. Colocou cartas pretas e brancas separadas. Nossos espaços sociais estão profundamente segregados. A mãe de uma das crianças negras que estavam aqui da frente dizia: Restinga, bairro majoritariamente negro. Foi constituída como? Pelo processo de deslocamento massivo das populações ao redor dessa cidade. Os que constituem, os resquícios que ficaram, são os quilombos negros, os 5 quilombos negros dessa cidade. Tá? As periferias da cidade, das grandes capitais brasileiras, são constituídas por um processo de segregação racial, por um processo de desembaralhamento. A gente precisa embaralhar. Mestiçagem pode ser pensada como embaralhamento. Quando a gente está num jogo e o nosso adversário está com um naipe apenas de carta, a gente não está conseguindo jogar contra ele, está com todos os trunfos, a gente diz, pô, joga uma carta diferente. Ele não pode jogar carta diferente, só tem carta de um naipe na mão, porque a gente precisa embaralhar as cartas. Então, para a gente se livrar da guerra de raça, a gente precisa embaralhar as cartas. Embaralhar as cartas significa misturar os naipes, significa ter nos postos executivos dessa sociedade brasileira pessoas negras, junto com brancas, num contingente tão expressivo quanto o contingente branco, e sem embaralhar as cartas. Sem embaralhar as cartas, nós não temos como desracializar os corpos. Nós não temos como desracializar os corpos porque as pessoas crescem vendo coisas como: passo no centro dessa cidade e quando encontro pessoas com problemas mentais, nas situações humanas mais degradantes, elas são não brancas. O que uma criança incorpora quando vê sistematicamente pessoas em situação degradante como sendo pessoas não brancas? Associação com a ideia de que situação degradante, feiura, sujeira, está associado à condição não branca. Isso é profundamente incorporado, se faz hábitos. A pessoa não precisa explicitar isso conscientemente para ter uma associação entre não branco e sujeira, não branco e desordem. Então, desembaralhar as cartas é tirar, é misturar, é ter tantos brancos em condições difíceis quanto negros. É ter tanto branco quanto negro em situações favoráveis. Senão não tem embaralhamento, senão não tem desracialização. Porque os corpos negros carregam nessa sociedade, né, ou estão situados de tal forma que elas incorporam sistematicamente em suas trajetórias desvantagens sociais, que faz com que esses corpos estejam em situação de enegrecimento. Então, a negridão dos nossos corpos é uma produção histórica. Ela não é um dado. Portanto, quando nós falamos de raça, nós estamos falando de raça em termos de construção histórica, e não de essência biológica. Portanto, nós precisamos elevar os corpos negros à condição de beleza, de pujança, de capacidade gerencial, de tal forma que quando alguém chega
independentemente da sua cor da pele, que sobre ela possa se depositar expectativas de confiança, se possa projetar sobre elas enquadramentos projetivos que façam com que esses corpos possam ser vistos como corpos belos. Que o cabelo negro, o cabelo crespo, possa ser um cabelo tão bom quanto qualquer outro tipo de cabelo. Para isso, é necessário que essa criança negra possa estar daqui a 10, 20, 30 anos na condição de médica, de advogada, Portanto, é necessário redistribuir os corpos na sociedade brasileira. Sem redistribuição dos corpos, não há desracialização dos corpos. Então, o que eu quero dizer para as pessoas que têm horror à categoria raça, que eu acho que são pessoas bem intencionadas, o que eu queria dizer é, tudo bem, vamos ter que ter políticas afirmativas para fazer isso bem feito, para desracializar de uma forma bem feita. Em segundo lugar, é necessário desracializar os nossos esquemas perceptivos. Os nossos olhos precisam ser desracializados, os nossos ouvidos precisam ser desracializados, os nossos narizes precisam ser desracializados, de tal forma que o nosso sistema olfativo não associe negro a cheiro ruim, que os nossos ouvidos não associem a música negra, a barulho, que os nossos olhos não associem os traços fenotípicos negros à feiura. Que as nossas epistemes nas universidades possam estar tão impregnadas de conteúdos originários das matrizes africanas que a gente se dê conta que civilização se faz em toda parte desse planeta. Se fez em toda parte. E que, portanto, por toda parte existem riquezas imensas do ponto de vista cultural e epistêmico que podem ser aproveitados nas pluriversidades. Portanto, que as nossas universidades são demasiadamente monoepistêmicas, eurocêntricas. Sem isso, sem essa reconstituição dos nossos esquemas perceptivos, nós não temos como ter uma sociedade desracializada. Eu quero uma sociedade desracializada. Eu quero que daqui a 30, 40 anos, 50 anos, a gente não precise falar de raça. Esse é o tempo de políticas afirmativas, por exemplo, que nós precisamos, que as estatísticas estão apresentando, que o número de negros na sociedade brasileira nos últimos 10 anos quadriplicou. Para que as universidades brasileiras estejam desracializadas, é necessário que essas políticas sejam sustentadas durante 40 anos. Porque essa sociedade levou 5 séculos para se constituir como a sociedade racializada que existe hoje. Nós não a desconstituímos apenas banindo semanticamente a existência de raça, deixando de falar de raça. Nós banimos constituindo dispositivos de desracialização. Sem dispositivos de racialização, raça se impõe no nosso cotidiano, queiramos ou não. Raça se faz presente, pior ainda. Raça se faz a nossa guerra de cada dia. O nosso pão, o maldito pão violento de cada dia. Por isso, o problema racial da sociedade brasileira não é um problema de negros. É um problema do confinamento branco nos condomínios altamente fechados. Desracializar a sociedade brasileira é emissão de negros e brancos, não a missão de negros, não um problema de negros. Se vocês quiserem ter um exemplo, para fechar, de modelo de desracialização, pense um pouco nos terreiros. A Grande Porto Alegre, apesar desse estado ser majoritariamente negro, branco, a Grande Porto Alegre é a capital desse país que tem o maior número de terreiros. E a maior parte desses terreiros
está hoje liderado por brancos. Essa é uma religiosidade de matriz negra, produzida por descendentes de escravos, e que aceitaram o convite às nossas universidades é esse, aceitaram brancos, e aceitaram que brancos fossem liderança, que incorporassem a episteme negra, e que pudessem aprender sobre a possibilidade do convívio entre pessoas das mais diferentes orientações, que aprendessem sobre democracia de gênero, que pessoas de diferentes orientações sexuais pudessem se sentir igualmente grandes num espaço de consagração corporal, que homossexuais pudessem ser tão grandes quanto. Portanto, a episteme negra não para de ensinar para a sociedade brasileira, para a sociedade racista brasileira, que é possível desracializar. Só precisamos aprender, pensar mais e melhor. Uma dimensão importante do processo de desracialização, na medida em que está naturalizado, se faz enquanto automatismo, destila no nosso comportamento cotidiano, sem que nós tenhamos que parar para pensar, é a gente parar para refletir. Refletir mais e melhor. Inclusive, mais e melhor do que eu pude explanar aqui. Obrigado. Você é dono da casa, nós viemos aqui lhe ver, viemos lhe perguntar como passa a voz me ser. Ô senhor dono da casa, nós viemos aqui lhe ver, viemos lhe perguntar como passa a voz me ser. Ô, mas senhor dono da casa,